Eu estou aqui já com Célio Alves, secretário do Orçamento Democrático do Estado da Paraíba, e perguntei para ele se aumento de combustível também pesa no bolso de quem é secretário do governo do Estado. Seja bem-vindo, Célio. É um prazer receber você aqui no nosso programa. Eu que agradeço a você pelo convite. Bom dia, minha saudação a todas e todos. Faz um tempo, né, que a gente não bate um papo. É verdade, hoje aqui à sua disposição para que a gente converse sobre todos os temas que você julgar pertinentes. Pois é, e o bolso do secretário sofre também esse aumento? Porque eu ando muito, né? Embora algumas atividades, as de caráter profissional, administrativo, eu tenha estrutura da secretaria para tanto, mas também tenho minhas agendas pessoais, políticas, principalmente no final de semana, que demandam deslocamentos, e até mesmo aqui dentro da cidade. Me atrasei, por exemplo, para a entrevista, porque fui caminhar em contendas, e aí vou de carro, deixo o carro lá perto da comunidade e saio cortando por dentro da zona rural, e isso também termina por impactar no bolso. Célio, como é que tem sido aí a experiência de ser secretário do Orçamento Democrático, muitas viagens, e como é que é a experiência de ver a população escolhendo, né, onde o governo precisa fazer investimentos, onde o governo precisa fazer a intervenção para diminuir o sofrimento da população? De um lado é muito puxado, vamos dizer assim, porque a gente tem que dialogar com a população a todo tempo, ter muita capacidade de ouvir, de interpretar as demandas, de tratar internamente com o governo, encaminhar e acompanhar a sua execução até a entrega final daquilo que foi priorizado. Por outro lado, é muito gratificante, porque nós temos essa possibilidade de acompanhar o sonho acalentado, muitas vezes por anos, décadas, pela população, e depois a satisfação de ver aquilo ali realizado. Ontem mesmo eu publicava em minhas redes sociais algumas imagens do acesso de São Tomé, que é uma estrada no município de Alagoa Nova, em um distrito que se destaca na Paraíba pela produção de hortifruti granjeiro. E ali o povo sonhou durante muito tempo ter uma estrada asfaltada para escoar essa produção, que muitas vezes demorava, se perdia, encarecia o frete, e foi através do orçamento que nós conquistamos, e agora está lá uma beleza de estrada nessa região que somente o prefeito Francinildo Pimentel, que antes de ser prefeito já era produtor, emprega 400 pessoas de carteira assinada, utiliza lá 300 hectares para a plantação de hortaliças e exporta por dia 13 caminhões carregados para redes como Carrefour, Hiper Bom Preço e tantas outras. Então é muito bom você viver esse processo de compartilhar os sonhos com a população e de correr atrás para que eles sejam realizados. E assim tem sido em Guarabira, na região do Brejo, na Paraíba inteira, e eu gosto muito de estar no meio das pessoas, de ir até elas. É uma característica talvez até que eu tenha dado do próprio rádio, tanto que eu fico menos em João Pessoa e muito mais no interior. Ou estou aqui na região, ou estou no Cariri, no Curimataú, no Sertão, enfim, Paraíba fora. Sexta, por exemplo, estava em Campina com o governador João Azevedo, mas antes parei lá em Cepilho, em Remígio, para verificar uma obra, e dessa forma a gente vem atuando ao longo desse tempo. Célio, você estava lá em Campina e a gente sabia de fato desse seu compromisso, né, na sua agenda, e eis que de Campina surge um novo fato político, antes da gente adentrar na seara política aqui de Guarabira, comentar esse fato novo na política da Paraíba, surgido lá em Campina Grande, esse mal-estar entre o governador João Azevedo e a esposa do senador veneziano, que é o presidente do MDB da Paraíba, vice-presidente do Senado Federal. Muitos já contam como rompimento. E aí eu queria que você, como você estava lá, obviamente, você tem conhecimento. O que de fato aconteceu para esse imbróglio, para esse mal-estar? Na verdade, todos foram pegos de surpresa, né? Inclusive o governador, porque nós tínhamos uma agenda vasta que começava na Cagepa, onde o governador iria autorizar, o que de fato aconteceu, uma série de obras relacionadas à Cagepa, depois uma solenidade no Parque do Povo relacionada à segurança pública, posteriormente no Hospital de Clínicas, obviamente que referente à saúde, no meio da tarde no bairro das Malvinas, para entregar obras de pavimentação
que foram realizadas com emenda, inclusive do senador veneziano, e no final da tarde o governador finalizou com uma solenidade na área da educação, na UEPB, não antes, sem passar pela APAE, onde também anunciou lá a construção de um ginásio esportivo. Então, como é que o cerimonial definiu essas atividades? Os secretários que comporiam a mesa seriam aqueles que tivessem a ver com as demandas. No caso lá da CAGEPA, o presidente da CAGEPA, o secretário da infraestrutura. E estava o secretário de comunicação na mesa porque ele estava coordenando a entrevista coletiva. Eu, Roberto Paulino, Geraldo Medeiros da Saúde, o Procurador-Geral do Estado e tantos outros colegas estávamos na parte da plateia. Lá na segurança pública, esse protagonismo já foi da cúpula da segurança. No hospital já foi do doutor Beltrame, doutora Renata e doutor Geraldo. Essa é uma regra dos cerimoniais? É, porque eram muitas solenidades e não tinha como você ali colocar todo mundo na mesa. Então, por óbvio, os secretários que tivessem mais relação com aquela agenda ficavam ali na mesa, até porque havia necessidade de assinatura e coisa e tal. Os deputados que estavam chegando estavam indo para a mesa. Claro que a secretária Ana Cláudia, naquela solenidade da CAGEPA, não tinha uma relação direta com aquelas ações, mas se ela entendia que deveria estar na mesa por uma questão de ser uma liderança local, não haveria nenhum óbice que ela pudesse estar. Só que ela não manifestou esse desejo e o cerimonial a tempo não julgou que devesse chamá-la, porque tinha exatamente a compreensão de colocar ali na mesa os secretários que tinham a ver com aquilo que estava sendo autorizado e anunciado. Por exemplo, o deputado Frei Anastácio chegou e ficou lá na plateia. E depois ele manifestou que queria ir para a mesa e conseguiram lá uma cadeira, ele foi para lá. O próprio deputado Ranieri Paulino também, o deputado Jutaí, quando eu cheguei, sentei perto dele. Então, assim, me pareceu que não existia necessidade daquela reação. Talvez tenha sido até um impulso, né? Acontece com qualquer um, porque Ana é uma pessoa muito educada, muito serena, tratável, e foi talvez isso que causou essa surpresa toda, justamente por essa postura de muito equilíbrio. Não teve nenhuma interferência do governo em dizer, olha, não bota aqui ela, por conta dessas frequentes reuniões que tem tido entre o ex-presidente Lula e o senador veneziano? Não, em absoluto. Tanto é que o governador João Azevedo convidou o senador veneziano para participar de todas as agendas, e principalmente dessa das Malvinas, porque tinha dinheiro de emenda dele, e ele disse que tinha um compromisso para a inauguração de um hospital em Imperatriz, no Maranhão, e por isso não poderia participar. E nessa solenidade das Malvinas, com a ausência dele, a secretária Ana Cláudia seria justamente a pessoa a representá-lo com direito de fala. Isso estava previsto. Porque é um raciocínio lógico. Veja, se existe a especulação de que o senador veneziano vai ser candidato a governador e não acompanhará o governador João Azevedo em sua reeleição. Ele é uma liderança política de Campina Grande. Quem mais tem interesse de tê-lo ao lado em solenidades do governo do estado em Campina é o próprio governador, né? Porque isso agrega politicamente para o governador. Seria uma falta de compreensão política, de inteligência política, se o governador quisesse afastá-lo dos eventos em Campina Grande. Então, esse esforço, obviamente, do ponto de vista político, da estratégia, é do próprio governador. Apesar de que, nesse caso, a intenção não era essa, não quero ter veneziano aqui do lado para que passe uma mensagem às pessoas de que ele está comigo. Em absoluto. Até porque o governador tem veneziano como aliado. Então, essa atitude da esposa de veneziano pode ter sido algo orquestrado por ele? Não sei, acho que é aquilo que o governador disse. Como ela tomou a atitude e o senador contínuo endossou isso publicamente numa entrevista, somente cabe aos dois justificarem o porquê disso. Se a gente fizer qualquer interpretação do fato que vá além daquilo que se sabe, daquilo que aconteceu, a gente pode incorrer até mesmo numa leviandade. Então, com a palavra está a secretária, com a palavra está o senador. Agora, quem estava lá ficou com a compreensão de que a reação foi
desproporcional ao fato. O vácuo no relacionamento político entre essas duas lideranças é certo. Alguns também já falam como rompimento. De fato, hoje nos bastidores, o governo já conta isso como rompimento de veneziano, do MDB? Não, eu não tenho conversado, tenho que ser aqui muito sincero, com o governador sobre essa relação dele com o MDB, com o senador veneziano, de forma mais direta, né? Agora, claro que em política se admite tudo. É possível que tudo aconteça, inclusive nada, né? Já diz o filósofo. Mas nós não podemos trabalhar com a ideia da possibilidade, da especulação. Nós trabalhamos com a ideia do hoje, do agora. E o que é que nós temos de concreto? O senador veneziano é apoiador do governo. A secretária Ana Cláudia compõe a equipe do governador. Existem as especulações da própria imprensa, sim, que foram inclusive negadas pelo senador, dizendo que não tem feito tratativas de cunho político eleitoral, de aliança, seja com Cássio ou com quem for. O que vem discutindo são temas gerais que interessam a Paraíba e, sobretudo, ao Brasil. Além disso, se acontecer alguma coisa, obviamente que nós vamos saber, num futuro breve, e a responsabilidade será de quem adotar uma postura diferente da que está adotando hoje. Esse episódio já teve resquícios, por exemplo, o ex-governador Roberto Paulino, que é o vice-presidente do MDB na Paraíba, já se manifestou dizendo que já está analisando entregar o cargo, né, mas que continua votando em João. Aí eu pergunto a você, que leitura você faz disso? Alguns já estavam dizendo o seguinte, blefe de Roberto Paulino, quer aparecer no cenário político nessa situação aí. E aí eu pergunto de você, qual a leitura que você faz disso? Eu não conversei com o Roberto a respeito do que ele está pensando dessa situação de sábado para cá. Mas tomou conhecimento das declarações? Tomei conhecimento. E sexta eu estava lá em Campina, do lado dele, e o que pude ouvir dele, nós conversando lá, ele, Ranieri e alguns outros companheiros, foi de que ele ia buscar a conciliação, inclusive propor um encontro do governador com o veneziano. Que é uma característica do próprio Roberto. Exato, né? Faz parte, né, do estilo político dele. Porque Roberto tem defendido a reeleição do governador, tem defendido que o MDB esteja nessa composição em 2022. É óbvio que a situação, para ele, gera um certo desconforto, porque ele tem essa tese dentro do partido e, ao mesmo tempo, percebe que há algum outro movimento que não converge com aquilo que ele está defendendo publicamente. E, ao mesmo tempo, é secretário de governo. Então, isso deve causar algum desconforto, mas, com relação ao governador João Azevedo, tocante à postura de Roberto, a crença de que ele vai estar na reeleição do governador, não existe nenhuma dúvida, nenhum abalo nesse sentido, nenhuma cobrança. Ele tem, com toda certeza, a chancela do governador e da equipe para permanecer, para dar a contribuição que ele vem dando dentro da gestão. Célio, saindo dessa seara política estadual e adentrando aqui na seara política da nossa cidade, ao mesmo tempo que eu quero registrar aqui a presença da vereadora Rosane, da qual você tem desfrutado da companhia dela, né, em alguns eventos políticos aqui pela região. É um assunto, né, que ainda está em vigência, que ainda não foi, vamos dizer assim, engolido pela oposição, foi a questão da Zona Azul. Eu que não escuto mais rádio, por incrível que pareça, escutei dois sábados atrás, por acaso, no seu programa de rádio semanal, me parece que é aos sábados, Isso. Você fazendo insinuações de que teria interesses financeiros por trás desse projeto da Zona Azul aqui em Guarabira. E aí eu faço duas perguntas dentro de uma. De fato, a viabilidade de judicialização da Zona Azul em Guarabira, e quem é que estaria por trás, e quem é que está com interesses financeiros, pelo menos foi assim que eu entendi, da implantação da Zona Azul aqui em Guarabira. Quanto aos interesses financeiros, só não é a oposição que tem, porque ela não vai ganhar nada com isso. Eu não posso ser aqui responsável de afirmar que existe alguma negociação escabrosa, inescrupulosa, tocante a esse projeto. Agora, o que se diz nos bastidores
sinceramente, é de arrepiar cabelo de careca. A gente tem ouvido muitas coisas e é estranho, inclusive, que algumas figuras tenham participado aqui em seu programa para dizer que votavam contra o projeto e depois arranjaram uma tal de emenda para justificar essa mudança de comportamento. Eu não vou afirmar nada, mas se tem alguém levando vantagem indevida e ilegal nessa história do projeto, da emenda, do que seja, um dia as coisas vão chegar às claras, as pessoas vão saber e cada um tem a sua consciência. Uma coisa eu tenho certeza, os vereadores de oposição estão de consciência tranquila, porque estão do lado da população, defendendo o povo. Mas soa muito estranho, Michele, que o prefeito Marcos Diogo, na antevéspera da eleição, tenha dito nas redes sociais peremptoriamente que jamais criaria a Zona Azul, que a notícia de Zona Azul era fake news, que era uma mentira deslavada e coisa e tal. E menos de um ano depois, ele vem a público defender a Zona Azul. É muito esquisito. Depois a gente sabe que nesse tipo de contrato entre terceiros e a gestão pública, em que se arrecada dinheiro, aqui e acolá aparece algum tipo de coisa não republicana. Não estou dizendo que esteja acontecendo ou vá acontecer. Mas, assim, as circunstâncias que brotam, que fazem surgir essa Zona Azul, são muito, mas muito esquisitas. Com relação à judicialização, os vereadores de oposição já estão decididos. E a mim me parece, por tudo aquilo que eu já li a respeito do projeto, da lei, da doutrina, que a decisão da Câmara é muito precária e fatalmente ela será derrubada na Justiça, porque o regimento foi violado e a lei orgânica também foi afrontada. Aquilo que foi aprovado ali é uma verdadeira excrescência do ponto de vista jurídico. Qualquer advogado, estudante de direito, tem condição de analisar isso. Porque o que é que o projeto diz? Diz que pretende autorizar o Poder Executivo a conceder um serviço público. É uma concessão de serviço público. O que foi que a decisão da Câmara tomou como base a mesa diretora para considerar o projeto aprovado? O artigo 6º da Lei Orgânica, no seu parágrafo 5º, no seu inciso 1º, que diz que, no caso de autorização para o uso de bem de uso especial, basta maioria simples. Ora, mas o projeto não trata disso. O projeto trata de concessão de serviço público. Uso de bem de uso especial é uma coisa completamente diferente. Estão confundindo alho com bugalho. O que é que diz a lei orgânica? Essa confusão está sendo oportuna? Para quem quer aprovar a Zona Azul, sim. Mas, juridicamente, é uma coisa tão absurda que vai ficar muito ruim para a Câmara, para a sua mesa diretora. A posição do presidente Wilson Filho, por exemplo, que foi orientado pelo jurídico. Eu acho que a essa altura, o vereador Wilson, ele tem convicção de que a decisão foi equivocada e que vai cair na Justiça. Mas talvez ele queira dar uma satisfação política ao prefeito. Porque se ele ali chegasse administrativamente e dissesse, de fato, o regimento diz aqui de uma forma que não contempla esse quórum que foi aprovado, ele teria algum problema de relacionamento político com o prefeito. Então ele meio que deixou para que o judiciário desse a palavra final, porque aí o prefeito não pode responsabilizá-lo por isso. Mas é bom que a gente aproveite aqui essa ocasião para dizer claramente aos seus telespectadores: bem de uso especial são aqueles bens públicos que a administração pública utiliza para a prestação dos serviços dela. Por exemplo? Uma creche, um ginásio, uma escola, um hospital, o mercado público, o terminal rodoviário, são os bens públicos de uso especial. Os bens públicos de uso comum são as praças, as ruas, os parques, e nós temos também, nessa relação de bens públicos, os direitos da administração, os rendimentos de atividades e serviços da administração, a dívida ativa, tudo isso compõe o patrimônio da administração.
Então, o projeto da Zona Azul trata de concessão de serviço público e não de autorização para o uso de bem de uso especial. O que seria esse uso de bem de uso especial? Por exemplo, Guarabira tem um terminal rodoviário. Então, alguém pede ao prefeito para colocar lá um restaurante. Ele autoriza. Aquele bem, o terminal, é um bem de uso especial, mas ele pode autorizar um particular a utilizar parte da estrutura para fazer o restaurante. O restaurante não vai prestar um serviço público. Ele vai explorar uma atividade econômica que vai gerar lucro para aquele comerciante. Se ele ali fosse prestar um serviço eminentemente público, aí não seria o caso de uso de bem de uso especial. E o serviço só é eminentemente público se ele não tiver o fim de lucro. O serviço público não pode ter em vista o lucro. Ele tem que ter em vista a realização de um direito fundamental, a satisfação de um direito fundamental. Isso aí, essa análise é baseada no que você leu ou você conversou com outros juristas? Não, aqui, se você fizer uma consulta, por exemplo, a obra de Eli Lopes Meireles, de Celso Bandeira de Mello, que são os dois maiores estudiosos do direito administrativo no Brasil, se você analisar o que diz Justen Marçal Filho, que é um expoente também um expoente dessa área do direito, vai chegar exatamente a essa conclusão, porque eles dizem de forma muito clara, muito cabal. Eu estive também com alguns juristas, porque a gente tem que buscar opiniões outras para, né, não escorregar nas avaliações, e isso é muito claro. O que é que diz o regimento interno da Câmara? Diz lá no seu artigo 165 que o quórum tem que ser de 2/3. O que aconteceu? Na primeira votação, o projeto só teve 8 votos. Então, são 2 turnos de votação? São. Mas para que vá a segundo turno, tem que passar pelo primeiro, passar sendo aprovado. Agora mesmo, não passou. Agora mesmo na Câmara dos Deputados, aquela polêmica do voto impresso, foi apresentada uma PEC, você viu isso, noticiou. A PEC obteve maioria de votos, só que ela precisava de 308 e só chegou a 229. Por essa razão ela foi arquivada. É assim que funciona, né? Célio, já que você tocou aí na questão do comportamento de alguns vereadores que vieram aqui ao meu programa, e você está se referindo ao Centrão, como é que você analisou esse posicionamento? Numa semana o Centrão votou a favor, numa semana o Centrão disse que não votaria no projeto de Zona Azul. Na outra semana, votou. E na outra semana, após a votação e, entre aspas, a aprovação do projeto, começou a bater no prefeito no que diz respeito à questão da saúde pública aqui no município. Eu quero que você faça uma análise aí do comportamento do Centrão de Guarabira. Leia-se: Marcelo Bandeira, Zé do Empenho, Gerson do Gesso e Saulo de Bill. É um tipo de oposição, aspas, que se faz para dizer à opinião pública que é oposição. Então, num tema como a saúde, critica, cobra uma reposição de lâmpada, cobra a reforma do mercado, mas quando chega na hora de a onça beber água, num projeto como esse da Zona Azul, que o prefeito tem interesse direto, aí vai lá e vota. Oposição tem que ser oposição a todo tempo, seja na votação da Zona Azul, seja na cobrança da saúde, da educação. E não me venha com essa história de que, não, porque nós fazemos uma oposição equilibrada, responsável, e os demais fazem raivosa. Em absoluto. A oposição que Renato, Josa, Rosane, Nau, Ramon têm feito é completamente equilibrada, responsável, calcada em números, em fatos, na realidade. Agora, eles têm tido uma postura coerente em todas as matérias, em todas as discussões. E não significa dizer que tudo da prefeitura, que o prefeito envie lá para a Câmara, eles têm votado contra. Não. Agora, aquilo que é importante para a população e que, obviamente, vai trazer benefícios, tem um apoio. E aquilo que não é, eles se posicionam contrários. Essa Zona Azul, ninguém consegue me convencer de que é boa para a população. É como o aumento de gasolina que você mostrou aqui agora. Quem é que está satisfeito com isso? Imagina, 1 litro por quase R$7 em Guarabira, e você ainda ter que pagar para botar o carro ou a moto lá no centro da cidade. Isso só penaliza o mais pobre, porque quem tem dinheiro, um comerciante desse, bota o carro lá na frente, deixa o dia todinho, e no final ele paga ali R$10, R$20, e para ele aquilo ali é uma cerveja. Mas o pobre que vai trabalhar, o comerciário,
esse vai ficar afastado com o seu veículo, vai ter de ir a pé. Eu penso que é uma grande perversidade com a população, principalmente nesse momento em que a gente está de pandemia, né? As pessoas vivendo em muita dificuldade, passando fome, desempregadas. Agora mesmo você estava entrevistando aqui um pessoal do mutirão a respeito disso. Creio que não seja o ideal criar tributo. É tanto que o governador João Azevedo, o que é que ele está fazendo? O inverso. Ele criou o refis para parcelar débito, para perdoar juros, multas de comerciantes. Ele está anistiando quase 300 mil motociclistas em relação aos seus débitos. Ele tem buscado facilitar a vida das pessoas, diferentemente do prefeito Marcos Diogo, que anda com a corda para arrochar o pescoço da população. Célio, já que você tocou aí na questão do prefeito Marcos Diogo, como é que você analisa o comportamento político e administrativo do prefeito Marcos Diogo? Quando ele, por exemplo, não define, não diz o nome que ele apoia para deputado federal e acena para todos e mostra, ou pelo menos tenta mostrar que tem o apoio de 4, 5 deputados federais, tem um bom relacionamento. E eu queria que você faça essa análise desse comportamento político, que a gente nunca viu aqui na cidade, e do comportamento administrativo do prefeito. Está parecendo eleição de conselho tutelar, né? Ele tem 4 ou 5 candidatos, e quem tem 4 ou 5 não tem nenhum. E sabe por que ele não tem um definido? Porque ele tem medo. De quê? De não dar voto. Ele tem medo. Porque se ele tivesse liderança, se ele tivesse voto mesmo, ele apresentaria um e diria, isso aqui é o meu. Ele faria o que Zenóbio fez. Na primeira gestão de Zenóbio, ele tinha sido eleito em 82 e Roberto Paulino deputado estadual. E se dizia a boca miúda que Zenóbio foi eleito por Antônio Paulino, pelo MDB, e não tinha liderança suficiente. E aí Zenóbio, quando chegou em 86, decidiu votar em Zé Maranhão para federal. E Roberto votou em Aloysio Campos. E teve o apoio de Zenóbio. Então ali Zenóbio quis mostrar, medir a força dele. E resultado, Maranhão teve quase 5 mil votos e Aloysio Campos teve 500. E aí dali para frente a população disse, não, realmente o Zenóbio Toscano tem liderança própria. Marcos Diogo não tem coragem de fazer isso. Como não tem coragem de romper com a deputada Camila. Ele está doido que Camila saia da administração, está demitindo aí o pessoal ligado a ela, está fazendo nos bastidores coisas e mais coisas para que ela caia fora, só que ela está tolerando, suportando e levando aí até onde pode. E com relação à administração, de um modo geral... Até onde vai isso entre Não sei, porque assim, em algumas coisas ela é contrariada, mas em outras coisas ela pensa muito igual a ele, né? Até porque ninguém vai à praça pública agarrado com o candidato para dizer, olha, isso aqui vai dar sequência ao legado de meu pai à toa, né? É porque ela tem também muita convergência. E está abuletada na administração, né? A dona Léa Toscano precisa da prefeitura de Guarabira, ser secretária, ter esse salário. Mas aí tem muita gente que diz que Roberto Paulino também não precisa de ser secretário do governo. É uma outra conjuntura. É uma outra conjuntura, completamente diferente. Léa foi prefeita de Guarabira, Léa, viúva de Zenóbio, né? Ela poderia muito bem estar cuidando, eu vou dar até aqui uma sugestão, de uma fundação em homenagem a Zenóbio, organizar aí o acervo. Zenóbio tinha muita coisa aí, eu sei disso porque inclusive ajudei a cuidar de alguns registros que ele tinha da história de Guarabira, uma memória muito importante, tinha como fazer um trabalho, ele deixou muito dinheiro de herança, né? Tinha como fazer um trabalho social. Então, sinceramente, a deputada Camila, ela tem as contrariedades, mas também ela tem muita gente aí na gestão, porque o prefeito Marcos Arrigou, ele não tem liderança, né? Ele caiu ali por um acaso, como vice. Mas fazendo a demissão das pessoas que são ligadas a Camila e colocando pessoas escolhidas por ele não está aí tentando criar a sua liderança? Está, mas de forma muito capenga, né? Porque esse processo de cooptação dele não vai muito longe. Porque, por exemplo, se ele pensar que está contando politicamente com o Centrão, né? Você acha que ele não vai a lugar nenhum, né? Porque não é gente que tem a firmeza política, né? Tem gente aí nesse processo que a cada eleição está de um lado, já foi para lá, foi para cá, e todo lugar que sai arruma uma arenga, escolhe alguém como alvo, criminaliza um ex-aliado. Então o prefeito Marcos, ele
Nesse sentido, o rei está nu politicamente. E administrativamente é uma gestão muito ruim. Não tem um projeto. O prefeito não conhece a cidade. Começa por aí. Outro dia, Michel, ele deu uma entrevista, eu achei graça. Ele estava maravilhado porque descobriu no Maciel uma senhora, uma moça, na verdade, que fabrica queijo. Aí ele ficou assim, embasbacado com aquilo. Sim, mas e o que é que, como prefeito, ele fez ao saber disso? Porque se eu fosse prefeito de Guarabira, numa situação daquela, eu teria aproveitado que conheci a atividade da moça para identificar outras pessoas que fazem queijo, teria criado uma política pública de incentivo fiscal, de financiamento, e enviado para a Câmara aprovar, para incentivar, de repente até utilizar a experiência dela para ensinar outras pessoas também, e criar uma série de atividades do tipo, né, de arranjos produtivos locais. Eu teria feito isso. Não, ele ficou somente elogiando o tempo todo, ele não conhece. Se você observar, mesmo na pandemia, não existe uma medida para apoiar o comércio de Guarabira. Uma redução do imposto, uma flexibilização do que seja, um financiamento, nada. Final de semana aqui em Guarabira, o que é que as pessoas fazem? Ou Baía da Traição ou Bananeiras, é tudo no B. E Guarabira fica em segundo plano, a cidade está perdendo espaço. Se você observar a qualidade das ruas, a buraqueira, obras paralisadas, o complexo de saúde, que começou no final da campanha, disse que tinha o dinheiro assegurado, 3,5 milhões, está lá abandonado o CAIC, essa obra não sai do lugar, diz que tem um problema na licitação. E por que é que não revoga a licitação? Porque só pode fazer a obra aquela empresa que ganhou, é do interesse dele? Dá a entender isso. E se é do interesse, é por quê? Não é porque se não tivesse nenhum interesse, revoga, faz outra, pronto, resolveu o problema. Aí você vai aqui para o Alto da Boa Vista, tem uma creche lá abandonada, que tem o nome da mãe dele, o mato cobrindo, já tem 3 anos ou mais. A praça do lado, que começou na campanha, parou também. A cidade não tem uma estratégia de mobilidade urbana. Ali entre o Alto da Boa Vista e o Bairro Novo, tem aquele açude, dava para fazer uma via, asfaltar. Tem uma secretaria de planejamento. Tem, mas não planeja. Não planeja. Até porque a secretaria serve para acomodar a esposa do prefeito, que é quem manda de fato na gestão, né? Dizem que ela manda na gestão, manda nele, é a dama de ferro, é quem resolve as coisas, mas não tem planejado. Falta em Guarabira um rumo, a cidade não tem esse planejamento e está perdendo espaço. Repare o que eu estou lhe dizendo. Você conhece bem essa história. Olhe para trás, 20 anos antes, o que era Bananeiras, o que era Solânia, o que são hoje, e o que era Guarabira. Nenhuma cidade passa a ser protagonista regionalmente do dia para a noite, nem perde o protagonismo. Quer um exemplo? São João do Cariri tem 4.000 habitantes. Uma cidade pronto, você sabia super pequena, né? Campina Grande foi distrito de São João do Cariri? Uma cidade de 400.000 habitantes ou mais. É a maior cidade da região. Exatamente, a segunda do estado, né? Então, você vai aqui, por exemplo, Caiçara, foi a cidade mãe de Belém. Hoje Belém é maior. Então, paulatinamente, as cidades vão assumindo um protagonismo ou vão definhando. Então, Guarabira corre esse risco. Corre esse risco, porque a gente não tem um planejamento, uma estratégia. Você está sendo pessimista nessa Não, realista. Veja o São João. Esqueçamos a pandemia. Em épocas normais, no São João, o que é que acontece? Aqui não tem nada. As pessoas vêm de João Pessoa, passam aqui pelo contorno, param em Pirpirituba e depois seguem para Bananeiras. Se você for aqui para o aniversário da cidade, também não tem nada. A rede hoteleira de Guarabira é muito carente. Guarabira não tem um restaurante assim que você diga, olha, eu estou aniversariando, vou chamar aqui a família para a gente jantar, uma coisa bacana. Não, vamos para o Celeiro, vamos para o Grãos do Brejo, vamos para o Estação Bananeiras. É assim, essa é a verdade. Vamos para a Pedra da Boca, né? E a gente tem potencial. Guarabira tem muita coisa bacana, tem muita coisa na zona rural, poderia ser explorada, turismo ecológico, turismo rural, o turismo religioso que precisa ser potencializado, mas não tem essa estratégia. Uma cidade que simplesmente está parada, feijãozinho com arroz, salário em dia, e fora disso não se resolve mais nada. Agora, Célia, em algumas entrevistas que o prefeito Marcos Diogo tem dado, inclusive a mim na semana passada, ele tem se referido à oposição, dizendo o seguinte, esse povo aí que não faz nada, só sabe falar. Vocês, de que forma vocês que são da oposição
recebem essa crítica do prefeito Marcos, de que vocês de fato não fazem nada e só falam, só criticam a administração dele? Ele deve estar no mundo da lua, né? Porque ele não viu ainda a estrada de Cachoeira, que está lá, uma maravilha. A gente está sinalizando agora uma obra do governo do estado, conseguida por quem? Por nós. Ele não viu o Antenor Navarro, que estava muito depreciado, fizemos uma reforma e ampliação, quase 2 milhões de investimento. Ele não viu a escola Dom Marcelo, uma obra extremamente importante. O José Soares de Carvalho, 5 milhões de reais investidos, uma nova escola. Ele não está vendo a obra lá no restaurante popular, que inclusive ele foi contra, que o correto ali era o seguinte, era ele ter reconhecido e ao mesmo tempo ter dito, olha, o governo vai fazer um, eu vou fazer um também, porque 1 mais 1 dá 2, é melhor para Guarabira. Não, ele ficou contra. Ele não está vendo, por exemplo, o que o Estado vai começar agora, a restauração de Guarabira até Pirpirituba e Belém, uma rodovia que é importante para a nossa cidade. No Hospital Regional, nós vamos começar uma reforma agora de quase 13 milhões de reais. Isso significa um novo hospital praticamente, numa área que, inclusive, a Prefeitura tem sido muito ausente. O projeto executivo, inclusive, foi finalizado semana passada e remetido ao Banco Mundial, porque o recurso é do financiamento do Banco Mundial. Então, como regra, no contrato, nós temos que submeter a apreciação do banco para que ele aprove o projeto executivo e libere o dinheiro. Nós vamos ali sair de 6 UTIs para 20. Vamos ter 10 leitos de UTI infantil, que Guarabira não tem nenhum. E não é a obrigação do Estado criar, é a obrigação do SUS. Sai do papel ainda esse ano? Sai, a licitação será lançada até o final do ano e a obra começa ano que vem. Nós estamos agora definindo somente o terreno para fazer o Centro de Treinamento de Esportes Olímpicos, uma obra que vai contemplar a juventude, criança, adolescente, o aluno da escola pública, a comunidade, que vai fazer com que as pessoas se encontrem. Guarabira, Michele, não tem um lugar para a gente fazer uma caminhada. Eu não fui para Contendas porque quis, não, é porque não tem. As pessoas usam a Praça do Novo Milênio cheia de buracos. A Dom Pedro II, a Pedro II, carro, que antigamente, na gestão de Leia, na gestão de Fátima, de manhã, pelo menos interditavam, e tinha lá um pessoal que fazia uma atividade com os idosos, tinha um café da manhã com as frutas e tal. Agora nem isso tem, você tem que ir de olho nos carros com medo de ser atropelado. Não tenham cuidado. Veja os ciclistas, por exemplo. Está cheio de ciclistas em Guarabira, não tem uma ciclovia. Vamos ali para o Canal do Juá, uma área enorme daquela, ali daria um parque linear, para que a gente pudesse, à noite, estar com aquilo tudo iluminado, as crianças brincando, a turma caminhando, as pessoas se encontrando. Aí vai fazer uma pracinha do tamanho de nada, que acho que não representa nem 5% daquela área, para dizer que está fazendo alguma coisa, enquanto que o restante do canal está abandonado. Eu tenho dito isso, não é por uma questão política não, até porque eu não fui candidato a prefeito, não sei se ainda vou disputar a eleição, mas é porque eu gosto de Guarabira, eu moro aqui. Eu tenho um apartamento financiado em João Pessoa e aluguei para ficar aqui, já tem 4 anos, moro no Dona Dália, ando a pé, corto cabelo aqui, vou à igreja aqui, faço feira, tudo meu é em Guarabira. Eu tenho gosto por essa cidade. E eu vou vendo no dia a dia, a gente não tem calçada. Se você observar a São Manuel, Henrique Pacífico, a Bela Vista, a Santa Terezinha, não tem calçada para as pessoas andarem. A gente anda disputando espaço com os carros. Então, é uma cidade que, de fato, precisa ser muito bem cuidada e não está sendo. E da parte do Estado, a gente tem realizado os investimentos. Sérgio, já que você falou aí no Estado, nos investimentos que serão feitos no Hospital Regional, um assunto que foi levado à discussão, não só nessa sessão passada, mas inclusive em outras, e feito um comparativo, por exemplo, pós-pandemia, as cirurgias eletivas começaram a ser feitas, em outras regiões do Estado, são feitas até mais de 100 cirurgias por semana, e aqui no Hospital Regional apenas uma, quando a demanda é tão grande. O que é que falta, né, para as forças de oposição ligadas ao governo do Estado aqui em Guarabira possa equiparar, né, esse número de cirurgias, já que a gente sabe que tem muita gente nessa fila esperando por esse Na verdade, Michele, não da parte da imprensa, mas de alguns da política, existe uma má-fé em distorcer esse debate. Há algumas inverdades que vêm sendo ditas de forma reiterada,
dentro daquela ótica nazista de que uma mentira dita muitas vezes vai se tornar verdade. O que é que acontece? Essas cirurgias que estão sendo feitas em maior quantidade em outros hospitais, inclusive agora no Hospital de Clínicas de Campina Grande, sexta-feira, o governador entregou 3 novas salas cirúrgicas, são cirurgias do Opera Paraíba. O que é o Opera Paraíba? É um programa, um esforço concentrado para resolver uma demanda reprimida. Porque quando o governador João assumiu, em 2019, nós tínhamos 13 mil cirurgias na fila. Então o governador decidiu criar um programa para resolver isso. Durante a pandemia, por razões sanitárias, foi preciso dar uma recuada no programa, e aí a gente aumentou mais, embora tendo realizado muitas cirurgias, milhares, chegamos à casa de 20 mil nessa fila. E agora, com o arrefecimento da pandemia, nós estamos voltando a operar com toda a carga para enfrentar essa demanda reprimida. Essa é a fila. A outra coisa é a demanda do dia a dia. A demanda do dia a dia o Hospital Regional faz. Agora, tem dificuldade. Por que tem? Vamos lá. O hospital tem 2 salas cirúrgicas, certo? É o hospital que faz parto na região. Obstetrícia no Hospital Regional. Nascem 30 meninos por dia, de Guarabira e região. Aí você tem uma sala que está ocupada o dia todo com parto. E a outra é para urgência. Imagine, você tem uma pessoa ali sendo cirurgiada de vesícula e de repente chegou alguém com 2, 3 tiros. Morre, mas não morre. O que é que você faz? Tem que tirar o que está na cirurgia, está menos grave, para socorrer o baleado. Então, esse é o problema, que com a reforma e ampliação nós vamos resolver. Por quê? Porque nós vamos sair de 2 salas para 6, ou seja, um crescimento de 200%. A gente vai ter a possibilidade de colocar 2 salas para cirurgia, 2 para urgência e 2 para obstetrícia. Então, a todo tempo, 24 horas tem como fazer a eletiva. Mas as eletivas têm sido feitas. Agora, essas de Mamanguape, do Hospital de Queimadas, de Itaperuá, de Campina, elas são do Opera Paraíba. Esse é o fato. Célio, para a gente encerrar, infelizmente nosso tempo já está acabando. Na fala do vereador Marcelo Bandeira, na semana passada, quando tocava na questão do problema, né, da falta d'água da zona rural e da falta de ações do governo do estado, ele disse que ouviu de um político dizendo que dificilmente haveria ou seria feita uma parceria entre o estado e a prefeitura de Guarabira, porque existem forças ocultas que impedem essa parceria. Obviamente, eu entendo como a oposição é a oposição que é a protagonista aí dessas forças ocultas e que impede essa parceria entre governo do estado e prefeitura de Guarabira? Eu acho que quem tem que dizer é ele, né? Quais são as forças, e apresentar, por exemplo, qual foi a vez que o prefeito Marcos pediu alguma coisa do estado e o estado negou. Porque eu sou secretário já tem 3 anos praticamente e o prefeito nunca me procurou para nada. Para dizer, olha, Célio, utilize aí a sua presença na gestão para articular isso em favor de Guarabira, aqui, uma parceria, um convênio. Nunca procurou também o governador. O que eu me coloco, não tem problema nenhum. Se ele quiser sentar amanhã sobre os interesses de Guarabira, eu só não vou sentar com ele para aprovar a Zona Azul. Aí eu não vou, não. Mas se for, por exemplo, para destravar o complexo de saúde, para fazer uma parceria para construir uma escola, não tem dificuldade nenhuma com isso. Ele pediu, não ele, o chefe de gabinete dele, enviou um WhatsApp ao chefe de gabinete do governador por volta de abril, maio, pedindo uma audiência. E o chefe de gabinete do governador disse, não tem problema, a gente concede. Faça um ofício para ficar formalizado. E até hoje nada. Então, quem quer, corra atrás, né? Quem quer, corra atrás. É assim, eu estou aqui porque você me convidou, né? Então, se o prefeito quer uma parceria, se o governador quer, por exemplo, uma parceria com... Agora, tem 20 dias, o governador foi a Brasília, o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Chego lá e disse, ministro, olha, lá no Brejo a situação hídrica é essa, tal, o governo tem essas obras já em andamento, vai começar outras, mas precisa de ajuda de vocês. E o ministro disse, não, tudo bem, vamos ver aqui o que é que a gente pode liberar de recurso para juntar as forças. Pronto. O ministro viria de Brasília para oferecer ao governador? Não é assim que funciona. Então, se o prefeito Marcos quiser, é só pedir. Precisa, né? Exatamente, é quem corre atrás, é desse jeito. Mas ele nunca procurou, né?
Pelo contrário, né? Fica fazendo essas observações, porque quando esse vereador diz isso é porque escuta dele, né? Porque a relação é muito próxima. E a gente sabe que não é assim. O Estado tem trabalhado autonomamente em Guarabira, realizado muitas ações, e se ele quiser fazer em parceria, não tem problema. Por exemplo, nós vamos fazer o complexo, né, o Centro de Treinamento de Esportes Olímpicos. Ele não quer dar o terreno, não? Se ele der o terreno, fica melhor ainda para a gente. Né? É uma sugestão. A gente tem terreno do Estado aqui, mas tem um problema de invasão que os terrenos estão complicados, né? Se ele tiver uma área boa e quiser doar ao Estado, não tem problema. Do mesmo jeito que se ele quiser uma área dessa do Estado aí para um equipamento menor, como uma escola, o Estado também não tem dificuldade de repassar. Célio, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. A gente deseja tê-lo aqui em outras ocasiões para a gente falar sobre política, à medida em que, né, se aproximam as eleições do ano que vem. A gente sabe que as pessoas que militam no meio da política, nos bastidores, elas ficam, né, mais atentas aos acontecimentos e os bastidores da política. A cada dia que passa, eles vão trazendo, né, novos fatos. E aí a gente quer trazer você aqui para a gente falar sobre política, não só na condição, né, de membro do governo do Estado, membro da oposição, mas até como profissional de imprensa também, que você foi muito ligado à área da política, essa sempre foi a sua vertente. Tanto é que terminei caindo dentro, né? Pois é, e aí só para a gente fechar mesmo, ele pergunta o seguinte, e aí não é o membro do governo, o membro da oposição, é o jornalista que você é. Qual a leitura que você faz da política da Paraíba com esses novos episódios aí? Eu penso que nós vamos ter muitos fatos aqui para março, principalmente, com essa definição de filiações, né? O período vai ser exatamente 6 meses antes das eleições, então o cenário vai apresentar ainda muita novidade, mas acho que a população está de olho nas coisas no dia a dia, e o que interessa ao povo é a melhoria da qualidade de vida dele. É se a educação está sendo oferecida e com qualidade, se a saúde está cumprindo o seu papel, as estradas, se o Estado está gerando emprego. Então, é esse saldo administrativo que, no final, vai ditar o debate político e eleitoral. É tanto que eu converso com pessoas que têm maior envolvimento político com a gente, mas faço questão também de conversar com outras pessoas mais de fora, que têm uma opinião mais desinteressada, e com gente até que nem me conhece, né? Nessas andadas aí pela zona rural caminhando, na região principalmente, então tem gente que eu puxo conversa que não sabe nem quem eu sou, e eu escuto o que as pessoas dizem, e elas fazem muito essa leitura. Elas querem resultado, Michele. Por que a bronca do povo com Bolsonaro hoje, por exemplo? Porque o povo está desempregado, a inflação está acabando com tudo, a gasolina nas alturas, o povo morrendo, 600 mil que já perderam a vida para o Covid, ele conversando besteira todo dia, e a população não suporta isso, né? O povo quer que o poder público garanta educação, saúde, emprego, moradia, que o sujeito possa viver pelo menos dignamente, né? Não é ser rico, mas ter uma razoável qualidade de vida. E o governador João Azevedo tem feito isso. Pra você ter ideia, agora em agosto, a Paraíba foi o estado do Brasil que mais gerou emprego. A Paraíba já recebeu 3 prêmios nacional devido ao ensino à distância, que ficou em primeiro lugar, vencendo São Paulo e outros estados ricos da federação. Nós temos uma série de políticas sociais para minorar a fome do povo nesse período de pandemia. As obras aqui na região mesmo, às vezes alguém diz, mas a estrada tal está ruim, e a gente admite, mas vamos ver aqui o que é que o governo está fazendo. Por exemplo, a gente está construindo Arara Serraria, construindo o tabuleiro Dona Inês Bilingüi, no caso de Dona Inês a Bilingüi é restauração. A gente vai começar agora em outubro Guarabira até Belém, a gente já começou de Alagoinha, Mulungu e Gurinhé, a gente concluiu lá em São Tomé de Alagoa Nova, já começou de Alagoa Nova Areia, vai começar esse mês de Areia Remígio, de Areia Lagoa Grande, a gente está executando em Cepilho, começa esse mês também a Pedra da Boca, estamos fazendo de Pilões a Borborema, a obra foi retomada. Então tudo isso vai melhorando a vida das pessoas. E no campo hídrico, que é o grande gargalo nosso aqui na região, devido a essa grande seca,
o governo também tem chegado com obras como essa agora, da adutora emergencial para Pirpirituba, Sertãozinho dos Estradas, Lagoa de Dentro e Serra da Raiz. E eu acho que na hora certa a população vai lançar os olhos sobre essa realidade e observar se é melhor permanecer com o governo de João Azevedo ou se aderir a um projeto caso a oposição tenha, porque até agora a oposição não tem projeto, não tem discurso, não tem candidato, e claro que isso fragiliza muito quem está na oposição ao governo. Mas para finalizar, eu quero aqui dizer a você e aos que nos assistem que com relação à saúde eu estou empreendendo uma luta para a gente conseguir para o Hospital Regional um tomógrafo e um arco cirúrgico. Inclusive, recentemente, eu conversei no meu programa com o deputado Gervásio Maia, em quem votei em 2018, porque tive uma conversa recente com ele. Nós não temos compromisso firmado para 2022, eu já ia perguntar agora. Mas eu disse, olha, Gervásio, você foi votado em Guarabira, conseguiu 2.200 votos, então, independentemente do que aconteça para frente, você tem uma obrigação com a cidade e com a região, e ele é consciente disso. E perguntou de que forma podia ajudar a Guarabira. Eu disse, um tomógrafo, que a gente não tem um tomógrafo público, e um arco cirúrgico. E ele se comprometeu em colocar emenda, inclusive já fiz uma reunião com ele, com a secretária Renata Nóbrega, com Daniel Beltrame, com Geraldo Medeiros também, para a gente viabilizar isso, que vai dar algo em torno aí de 1,5 milhão os dois equipamentos. Esse arco cirúrgico será importante para que a gente possa realizar cirurgias ortopédicas de maior complexidade. Ele é um equipamento fundamental para cirurgias. E o tomógrafo, a gente sabe que parte da demanda, inclusive, de remoção de paciente de Guarabira para João Pessoa é para fazer uma tomografia, porque aqui não tem no Serviço Público de Saúde. Então, eu estou empreendendo essa luta com o deputado Gervásio Maia, no sentido de a gente brindar o Hospital Regional e, consequentemente, Guarabira e região com esses dois equipamentos. E volto a dizer, não é em função de nenhum compromisso político para o futuro, mas um compromisso do passado, já que ele recebeu o nosso apoio, não apenas meu, mas de outros companheiros, e precisa, obviamente, dar uma resposta efetiva a Guarabira de agradecimento com relação a esse apoio que obteve. Muito bem, perfeito, né? Não cabe mais na política, né, o sujeito, o candidato, ficar só no campo das promessas. As pessoas já cansaram, né, da promessa, precisa de fato da prática. Olha, eu estou trazendo isso e para que eu possa trazer mais, eu preciso permanecer ou estar. Enfim, um abraço, Célia, até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Se Deus quiser. E vamos aguardando, né? Vamos aguardando os reflexos aí do que vai acontecendo na política e principalmente aqui em Guarabira, nessa história da Zona Azul, que a oposição ainda não engoliu. Não se deu por vencida. Não. Só vai se dar por vencida quando o judiciário disser quem é que tem razão nessa história. Aproveitar aqui também para agradecer a vereadora Rosane, né? Essa grande figura. Pois é, registrar aqui a presença do Jean, que eu acabei esquecendo, e peço perdão pelo erro fatal, né? Lamentavelmente. 2 pessoas queridas, 3, aliás, do prefeito. Jean, Rosane e eu aqui hoje. Brincadeira. Uma grande amiga, né? Eu tenho em Rosane uma grande amiga de longas datas, inclusive. E que está fazendo jus, né? O papel de vereadora eleita pela grande mandato. Um grande mandato. E você observe a autenticidade de Rosane, né? Ela, casada com Jader Filho, já tem aí quase 20 anos e é uma grande, né, colaboradora de Jader, politicamente falando, além de ser uma esposa muito dedicada, muito decente, mas foi candidata e não utilizou o sobrenome da família. Não, eu sou candidata como Rosane, do jeito que vocês me conhecem, enfim, e foi eleita. Está fazendo um mandato também, obviamente ela escuta Jader em algumas coisas pela experiência dele, mas ela tem muita autonomia nas falas, nos posicionamentos, porque ela tem personalidade e é um mandato de destaque hoje na Câmara, sobretudo pelo desassombro, e para isso ela tem resistido a muitas tentações, seja de represália, seja às vezes de ofertas que chegam daqui e dacolá, às vezes até de pessoas que não são autorizadas a isso, mas para testar a honestidade da vereadora Rosane, e ela tem sido muito, mas muito decente mesmo no dia a dia. Eu tenho uma admiração enorme pelo mandato dela, tenho certeza de que ela está no caminho certo, e Guarabira reconhece isso.